Você sempre bem informado. Chapecó Notícias, primeira edição. Vamos juntos, vem fazer acontecer. Recordar, transformar e viver. Rádio Chapecó presente sempre com você. Uma geração inteira e voz pra dizer. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. Ligado com a gente aqui na Chapecó. 100.1 você não está só. Chapecó é 100.1. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, muito bom dia a todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham. Estamos no ar para mais um programa Hora Espírita. E desde já, nós esperamos encontrar todos que nos ouvem com saúde ou convalescendo e em todas as situações com o coração cheio de fé. E rogamos a Jesus que chegue a cada lar, abençoe, fortaleça, cure e erga todas as almas que nos ouvem e nos acompanham. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, estamos aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz do Espiritismo. E o programa de hoje traz um interessante tema que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, intitulado Aliança da Ciência e da Religião. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde é feito o acompanhamento ao vivo e não no nosso perfil, porque há pessoas que no momento que o programa está em andamento comentam lá no nosso perfil, mas a live está acontecendo aqui pela Rádio Chapecó. Então, para que você possa interagir conosco ao vivo, é por aqui que você deve nos acompanhar. Ou então através do WhatsApp, 2049 1212, ou o telefone fixo, 2049 1200. Ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Acompanhe o programa através das nossas redes sociais, resgatando num outro momento, se você não nos acompanha ao vivo, que são o Facebook e o YouTube, e também nós temos o nosso perfil no Instagram. Conheça, curte, compartilhe o nosso conteúdo. Lá você vai encontrar todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região, e pode ver o anúncio dos próximos programas.
E falando em casas espíritas, nós aproveitamos já esse início para informar que a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e o Centro Espírita Leocádio José Correia mantêm atividades virtuais. As presenciais, por hora, por conta do decreto que está vigindo, estão todas em suspensão. Mas online nós temos estudos e temos atendimento fraterno. Busque as redes da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e Leocádio José Correia, mande uma mensagem, deixe lá o seu recadinho que alguém entrará em contato. Na equipe de trabalho desta manhã, num número reduzido por conta da pandemia, estamos eu, Sandra Cússera, quem fala, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e o nosso amigo Hermínio Daroldi, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos que nos ouvem. E antes de darmos início à nossa conversa, nós vamos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Scala Construtora e a imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta, agora sim, dando início ao nosso debate. Então, como dizíamos, há um item em O Evangelho segundo o Espiritismo intitulado Aliança da Ciência e da Religião, situado logo no capítulo 1º da obra. Em tempos em que tanto se tem falado no papel da ciência entre os homens, é importante resgatemos a palavra dos espíritos missionários da codificação kardeciana. Afinal, são eles os prepostos diretos do Cristo. Que possamos, antes das nossas cogitações particulares, atentar para suas afirmações e esclarecimentos, pois que são a direção para a nova era. Não por acaso, o subtítulo que sucede a esse que comentaremos hoje, indicando que é no encontro, na sequência, não na disputa, que o mundo de regeneração se fará. E como precisamos de convergência nos dias de hoje. Que Deus abençoe os homens e que nós a alcancemos. Bem, para a gente começar, a nossa conversa, compreendendo que esse tema passa pela questão do tríplice aspecto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Para que possamos avançar com segurança, é preciso antes, ainda que de forma sucinta, conceituarmos cada uma dessas características, para que possamos estabelecer e caminhar sobre um entendimento comum. Pode nos ajudar, Hermínio? Sim. Bom, em primeiro, só tranquilizando a todos que a minha tosse aí é um problema desde a infância de mudança de temperatura. Quando muda a temperatura eu fico tossindo um pouquinho. Mas está tudo ótimo comigo, graças a Deus. Bom, como a Sandra já iniciou a abordagem, o Espiritismo é uma doutrina que se funda em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Por que ciência? Porque o Espiritismo, ele utiliza mecanismos, utiliza recursos científicos de observação, de dedução, para conseguir demonstrar
os fatos que ele traz à tona. A ciência é o porto seguro de checagem, de feedback, de verificação do que o Espiritismo traz. E principalmente na questão da comunicação dos espíritos, né, que é sempre um aspecto bastante, digamos assim, buscado pelas pessoas para entendimento. A comunicação dos espíritos entre mundo encarnado e desencarnado, e como se dá a prova de que isso realmente acontece. Então o Espiritismo usa método científico, sim, para fazer essa demonstração. Método da observação, método da dedução, método, no caso, da indução de determinadas conclusões. Pois bem, é muito interessante se dizer que uma das coisas mais científicas que existe no Espiritismo é a lógica. Eu sempre digo, os fenômenos de manifestação de espíritos que estão desencarnados, trazendo mensagens, trazendo orientações, conforto, etc., são importantes? Sim, sim. Mas a lógica com que o Espiritismo trabalha, e a lógica é um critério científico, né? A lógica é um critério científico. Através de um pressuposto, nós podemos deduzir uma etapa seguinte que se faz verificável depois pelo caminho contrário. Então, a lógica da doutrina espírita é muito sólida, muito profunda. Então, esse é o pilar da ciência que o Espiritismo utiliza. Filosofia. A filosofia, o pilar da filosofia, em primeiro, faz a indagação, aquelas indagações básicas do ser humano, que desde a filosofia antiga são feitas. As indagações de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. As indagações, assim, do porquê as coisas acontecem. E o que é correto e o que não é correto. E nesse sentido, o Espiritismo também guarda uma particularidade. O Espiritismo não tem dogmas. O que é um dogma? É aquela verdade pré-constituída sobre um aspecto e que não é permitido discutir a partir daí. Não, o Espiritismo, ele sustenta a fé raciocinada. É a doutrina entendida, compreendida e não aceita por imposição. Então, a filosofia também está nesse aspecto de permitir que qualquer pessoa possa questionar, buscar aprofundar, debater qualquer aspecto e até mesmo discordar, obviamente. Obviamente. E nem por isso deixará de ser espírita por discordar de algum aspecto da doutrina. O importante é que ela não rechaça nenhuma opinião. Ela não combate nenhuma opinião, mas ela chama ao debate. E é na convergência que se chega à conclusão e à verdade. Exatamente. Porque a doutrina espírita é a fé raciocinada, não é aquela imposta ou aceita de maneira incondicional, de maneira cega. Não. É uma fé que quer ser entendida, compreendida pelo raciocínio, pela lógica, pela razão. Aliás, Kardec diz que somente uma fé é inabalável quando ela pode ficar em qualquer momento face a face com a razão. Né? Com a razão. Então, nós não podemos tirar esse pilar, porque é um pilar importantíssimo do Espiritismo, a filosofia. E o terceiro pilar é a religião. Não aquela religião no sentido convencionalmente conhecido, né? Aquela religião com rituais, com imagens, com o padre, o pastor. Não. O Espiritismo é religião no sentido de religação com Deus, porque ele busca
esse ser superior. Ele acredita nesse ser superior. Ele procura realmente o Espiritismo, através do pilar da religião, incentivar, desenvolver e cultivar o conteúdo do que pode significar uma religião, que no fundo é fé. A fé é a crença. Então eu creio num ser superior, criador do céu, da terra, de todo o universo, certo? Não, por enquanto não creio. Tudo bem, mas vou continuar raciocinando para chegar lá pelo pilar filosófico, né? Mas então a religião, o pilar da religião, procede essa ligação do homem com o mundo espiritual, né? Homem, aqui diga-se, no sentido genérico, homem e mulher, e no sentido de estar encarnado aqui e ter essa comunicação com o mundo espiritual e principalmente com Deus, nosso Pai. Então são esses pilares. Ciência, que busca a verdade, a razão, métodos para a aferição dessa verdade, filosofia que permite os questionamentos todos e a religião que busca essa religação com Deus. Estes são os 3 pilares do Espiritismo. E é importante que se diga que, quanto ao caráter religioso do Espiritismo, Kardec teve um cuidado digno de nota à época que o Espiritismo foi codificado. Porque ele chamou esse pilar, que hoje nós chamamos de religioso, porque ele é, mas ele falou do caráter moral do Espiritismo. E por que à época ele não chamou de religião? Porque lá no século XIX, a religião dominante ainda era o catolicismo e era uma religião eivada de dogmas e se confundia. Religião católica, a Igreja Católica e religião eram praticamente sinônimos. Era como as pessoas compreendiam. Então, se ele fosse utilizar o termo religião, ele poderia sugerir àqueles que estavam tomando conhecimento da nova doutrina que era algo, era mais do mesmo, era algo atrelado àquele convencional, às revelações que a Igreja já trazia. E nós vamos nos aprofundar um pouquinho, comentar um pouquinho mais, complementando tudo isso que o Hermínio nos trouxe, no caráter científico, porque o foco do nosso diálogo hoje será ciência e religião. E eu acredito que uma confusão que se faz com relação à aceitação do Espiritismo como ciência, e a gente vê muita relutância nesse sentido, talvez seja porque ela é uma ciência de observação. Nós temos, tu disseste isso, né? Nós temos 2 tipos, de 2 formas, 2 maneiras de conduzir a ciência. Ou pela observação, né? A gente observa, deduz, né? Raciocina até que chega à conclusão. E há também a ciência de experimentação, que é quando os fenômenos podem ser reproduzidos em laboratório à exaustão. E há uma tendência de nós supervalorizarmos o primeiro em detrimento do segundo. Parece que só aquilo que está nos laboratórios é o que vale. As pesquisas mais quantitativas, né, do que as qualitativas. Agora vamos pensar na astronomia, que é uma das primeiras ciências. A gente consegue trazer os astros para um laboratório para estudar os fenômenos de revolução, de translação? Não. A astronomia, uma ciência das mais antigas que tem, é uma ciência de observação. Então, o Espiritismo, da mesma forma, ele não vem concorrer com a ciência de laboratório. Não, apesar das contribuições imensas que principalmente a obra complementar traz, especialmente as de André Luiz. Quando nós dissemos que Espiritismo é ciência, é porque ela é uma ciência de observação, sim, observou os fenômenos. Kardec estabeleceu um método, né, que é o controle universal dos espíritos. Ou seja, ele dizia que era preferível refutar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, ele se correspondia
com médiums de toda a Europa, ali do mundo conhecido, né, daquele mundo do século XIX, e fazia as mesmas perguntas para diferentes médiums e com as respostas de diferentes espíritos. Quando ele percebesse que havia uma convergência das respostas para um mesmo ponto, então ele dizia: aqui nós temos uma verdade. Então isso é um método, isso é uma ciência. Mas o Espiritismo não pretende ditar diretrizes à ciência. Muito pelo contrário, como tu disseste, né? Ele encara a razão face a face, e se em algum dia, isso são palavras de Kardec, a ciência provar que o Espiritismo está em erro em algum ponto, ele se modificará naquele ponto. Então prevalecerá a ciência. Há uma segurança muito grande nesse sentido de nós sabermos que estamos andando a passos sólidos, consistentes, sobre uma base firme. O Espiritismo não se arvora na defesa precipitada de qualquer ponto de vista. Isso a gente tem muito cuidado. E a gente vê isso hoje, nesse debate aí de pandemia, né? As pessoas parece que até estão formando time sobre quem é que tem a razão. Nós precisamos aguardar que os cientistas façam ciências nas diversas correntes de estudo para que eles cheguem à conclusão. O Espiritismo tem essa consciência, porque ele entende que o tempo é o senhor da verdade. E uma outra questão que nós precisamos considerar é que nós temos, no mundo atual, uma tendência, né? Aí agora eu estou falando dos três aspectos juntos, né? Nós temos uma tendência de especialização no mundo moderno, né? Hoje nós somos um mundo de especialistas. No tempo dos nossos avós, aquele que desejaria estudar, ele seria médico, advogado, né, ou engenheiro. Hoje, cada uma dessas correntes, olha a quantidade de especialização que tem, né? Então, nós estamos pouco afeitos a esse caráter do conhecimento holístico, compreendendo que quando se diz que Espiritismo é ciência, filosofia e religião, não é ciência mais filosofia e mais religião. É um todo. E esses aspectos, eles coexistem e interdependem e se apoiam. E nos limites, esses contornos, eles se esvanecem. Porque ciência, religião e filosofia, assim como os reinos da natureza, o plano físico e o extrafísico, são partes do mesmo todo. Porque o criador de tudo isso é Deus. É mais ou menos quando a gente vai estudar o corpo humano, não é? Nós, enquanto seres humanos bastante limitados, temos a necessidade de colocar as coisas em caixinhas. Então, a gente divide o ser humano, que é uma coisa só, é a criação de Deus. Nós dividimos em anatomia, para estudar a forma, compreender, a fisiologia, a forma com relação à função, biologia, psicologia, psiquiatria, os aspectos, né, emocionais. Mas tudo isso são as partes de um todo, que é o ser humano. E isso a gente não pode perder de vista, porque muitos de nós acaba elegendo um dos aspectos, ciência, filosofia ou religião, e dizendo que ele é o mais importante. E isso não existe. E para fechar essa discussão e a gente passar para um outro ponto, nós vamos trazer Emmanuel. Quem é Emmanuel? Emmanuel é o mentor de toda a obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, que coordenou toda essa pujante obra, e ele nos traz uma definição que resume tudo que a gente falou e vai mais além. Ele diz o seguinte: podemos tomar o Espiritismo como um triângulo de forças espirituais. E a gente pede para o ouvinte que feche os olhos e imagine um triângulo. A ciência e a filosofia são a base, vinculam à terra essa figura simbólica. São os nossos pés no chão. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina espírita sempre será um campo nobre de investigações humanas. Por mais que nós investiguemos, sempre serão cogitações humanas. No aspecto religioso, todavia,
repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Sandra, e esclarecendo que Kardec, o sistematizador do Espiritismo, não era um religioso. Kardec era um cientista. Kardec era um pedagogo, desenvolveu vários métodos de educação, fora aluno de Pestalozzi, daquele Instituto Pestalozzi na Suíça, né, que havia na Suíça, e que até hoje fundamenta métodos de ensino. Os profissionais da pedagogia conhecem bem Pestalozzi. Conhecem Pestalozzi. Então, Kardec, ele se interessou pelos fenômenos espíritas que vinham acontecendo à época na França, em outros lugares, e passou a observá-los com critérios científicos, para excluir aquelas situações de fraude, né, que também ocorriam e ainda ocorrem hoje em muitos setores. Há muita gente enganando por vários motivos, dentre eles por dinheiro, nesse campo espiritual, né? Muitas vezes se valendo de momentos de fragilidade das pessoas. Mas Kardec, então, não era um religioso. Kardec era um cientista, fora um cientista. E foi com base em metodologia científica que ele observou, deduziu, firmou as convicções pertinentes e codificou todo esse material que era recebido, como a Sandra falou, por vários grupos mediúnicos que havia em diferentes lugares e que convergiam, sem que comunicação houvesse entre si, nas respostas. Exatamente. Nós queremos dar um oi agora especial para os nossos ouvintes. Então vamos lá. Graças a Deus é bastante gente. Então um bom dia para nossa amiga Marisa, Marlene, Andresa, Reni, Nelson de Souza, que sempre está conosco, Lucas Venâncio, do Passo dos Fortes. Deus abençoe a todos nós. A Lia, que está sempre conosco, Sônia Maria, Jaques, Rosevero, Solange Reck, mais a Rosevero do Bela Vista, a Soraya, nossa amiga querida, lá do Mato Grosso. Um abraço, Soraya. O Edson Nick, querido, receba o nosso abraço, que está se recuperando em casa. Graças a Deus está em casa, né, Nick? Rosiane Brito, Carla Regina, Dari Stefanello, Salete Mosel, a Mona, nossa colega aqui do trabalho, da rádio, Ed Costa, Maristela Rosa, Odacir, também desejando que Deus abençoe e dê sabedoria a todos, que assim seja. Odacir, Helenice, Graciela, José Carlos Aranda de Pato Branco, um abraço para Pato Branco, para o Paraná. Marlene Clante, Josélia, Beth Franklin, Dirce, Lourdes de Oliveira, Roseli, Márcia e Ana da Luz. A todos o nosso forte abraço. Eu desejo que Deus esteja com cada um de vocês, com todos nós, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, com a humanidade. Se você desejar enviar a sua pergunta ou a sua contribuição, mande através da live do Facebook que está acontecendo agora, da Rádio Chapecó, pelos telefones WhatsApp 2049-1212 e fixo 2049-1200. Continuando o nosso debate. Hermínio, agora nós vamos chegar num ponto que é bastante intrigante. A gente se pergunta: ciência e religião. A gente sabe que há uma disputa entre elas. E não é de hoje. Quando, como e por que elas se afastaram, tornando-se quase que adversárias entre si? Nos explique um pouco. Sim. Bem, eu sempre esclareço que
que a abordagem que se faz em referência a alguma outra religião é por critério histórico. Porque o Espiritismo respeita a todas as demais religiões e entende que todas elas são importantes. Mas assim, como a Sandra falou anteriormente, a religião católica era a religião dominante e praticamente se confundia com a totalidade da fé à época, né? E muitos dogmas, muitas verdades pré-estabelecidas eram impostas. E a partir do momento, quando a ciência começou a evoluir, começou a verificar que essas verdades, entre aspas, que eram impostas, não correspondiam a uma realidade. Que a ciência, a observação, a experimentação demonstravam o contrário. Quem foi que quase foi executado porque disse que a Terra era redonda? O Galileu, né? O Galileu, né? Então, ele teve que se retratar perante a religião da época dominante, porque ele, pelos seus estudos de observação científicos, entendeu que a Terra era redonda. Então, a partir do momento que a religião impunha regras pré-estabelecidas, que nós chamamos de dogmas, verdades pré-estabelecidas, não admitindo questionamento, e a ciência passou a evoluir, começou a haver uma incompatibilidade. E aí, cada uma foi para um lado, né? Quando havia questionamentos aos dogmas, às verdades pré-estabelecidas, havia julgamentos, havia punições, e é evidentemente que se cria uma fissura inconciliável naquele modelo. E assim foi. Mas aí aconteceu um outro fenômeno que também nós temos que observar. Que com o tempo e a ciência evoluindo, alguns cientistas passaram a ficar vaidosos. O ego, né? Achar que sabiam tudo e que conseguiam explicar tudo pelo seu conhecimento. E de repente, aí a gente questiona, bom, isso muito tempo atrás, né? Hoje, o que o homem sabe sobre o universo? Será que chega a 1%? Eu acho que é pretensioso dizer que o homem chega a 1% de conhecimento sobre o universo. Então, assim, de repente a ciência começou a ficar vaidosa e achar que poderia explicar tudo, vendo uma mínima parte do todo, vendo só um pontinho da grande imensidão de conhecimento do universo. E daqui a pouco a ciência começou a ter que se desdizer. Por quê? Porque o avanço de sua própria investigação demonstrava que aquelas afirmações de outrora não correspondiam à verdade, e assim por diante, né? Assim por diante. E ali, realmente essa fissura se dá em razão de dogmas versus evolução e depois a vaidade da ciência, né? E o que a ciência demorou, ainda demora para entender, é que, na verdade, a ciência não cria as leis naturais. Apenas ela descobre. Consegue as descobrir, as decifrar. Por exemplo, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Isaac Newton criou a lei da gravidade ou a descobriu? A descobriu, ela já estava na natureza. A gravidade existia desde sempre. Hermínio, Einstein tem uma frase a respeito disso, porque Einstein, que é um dos maiores cientistas reconhecidos, ele tem pensamentos maravilhosos, e ele diz assim, ó, quando abro a porta de uma descoberta, que é o que tu está falando, né, já encontro Deus lá dentro. Sim. É o reconhecimento de que existia algo, de que existe algo maior, e a gente está aqui só tateando. Exatamente. Então, assim, tudo está já na natureza. E o homem, através do seu desenvolvimento intelectual, vai descobrindo
essas regras da natureza. A própria criação de fórmulas é a combinação de elementos que já existem na natureza. Voltando, a lei da relatividade de Einstein, ele criou ou a descobriu? A descobriu. Tesla é um dos grandes inventores que trouxe imensos benefícios à humanidade. Imensos. A corrente elétrica alternada, os exames de imagem que hoje existem, são todos descobertas de Nikola Tesla. Nikola Tesla, o croata que depois migrou para outros países e morreu nos Estados Unidos. Tesla, ele dizia o seguinte, que não era ele que sabia, mas ele tinha acesso em certos momentos de transe a uma fonte de conhecimento. Ele acessava uma fonte de conhecimento. Ele ia mentalmente lá naquele local onde estava o conhecimento e conseguia ver o que ele iria depois projetar. E conseguia não só ver a máquina, o instrumento, o equipamento que ele iria projetar, como também mentalmente montá-lo e desmontá-lo para ver como ele funcionava internamente. Então, assim, o que há que se considerar é que o homem, aos poucos e ainda muito timidamente, vai desvendando o que está aí criado. Ah, mas então você é um criacionista, Hermínio? Ou um evolucionista? Darwin não tinha razão? Outro grande equívoco. O criacionismo e o evolucionismo não são antagônicos, não se excluem. Deus, Criador de tudo, causa primária de todas as coisas, criou tudo que está aí, mas criou regras para que essas coisas também fossem evoluindo através da ação do tempo, do ambiente, das combinações, das fusões. Então o criacionismo não exclui o evolucionismo, e o evolucionismo não exclui o criacionismo. Deus cria através da evolução. Deus estabeleceu a própria regra da evolução. Olha, tudo irá evoluir. Eu estou criando, né, o universo, as coisas todas primárias, os elementos primários, mas tudo irá evoluir. Então as coisas se completam. E o que a ciência precisa, no meu ponto de vista, sim, é continuar com a sua missão, que é importantíssima, mas com humildade. Sabendo que sempre haverá algo acima, além dela, maior que ela, e que se ela aceitar a colaboração, inclusive intuitiva, dessa grande força universal, andará mais rapidamente e com muito maior acerto. Isso que tu comentaste me lembrou de uma história, de um caso, de uma amiga. Porque é fato, tu falaste das limitações da ciência, nós somos seres limitados. O próprio fato de nós sermos espíritos dentro de um corpo nos oferece limitações gigantescas. E o nosso estágio evolutivo ainda, né? Sim. Então, nós tentamos sondar o universo através dos telescópios Hubble. Já imaginou quando nós formos espíritos desencarnados? A gente vai poder viajar pelo universo. Então, nós temos essa limitação. Outra coisa que me chama bastante atenção é a questão assim, da gente parar para pensar e raciocinar o seguinte: nós somos seres que tivemos um começo, mas que a gente não vai ter fim, nós somos imortais. Então, tudo que nós já andamos sempre será menor daquilo que falta a gente andar. Então, reconhecendo isso, a gente vai começar a ter uma noção da nossa ignorância e a vaidade pelo quase nada de conhecimento que a gente alcançou e que grande a gente acha, ela vai pelo ralo. E nós, então, começamos a nos render a Deus. E na minha visão particular, e aqui é uma opinião pessoal, eu acho que o momento pelo que a gente passa, Deus está pedindo isso para a gente.
para que a gente dobre a nossa cerviz, para que a gente se humilhe, para que a gente pare de disputar, para que a gente se una, os esforços, as intenções, para combater um inimigo que é comum. Mas a gente consegue, no meio de algo que já é terrível, complicar um pouco mais as coisas. Mas, enfim, eu queria comentar o seguinte, que tu falaste dessa limitação e que sempre haverá Deus a nos sustentar, né? Então, eu lembrei de uma amiga que ela passou por uma situação ímpar e que demonstra bem o que nós estamos falando. Quando a ciência acaba, por conta desses limites que nós temos, a gente sempre vai ter a fé. Sempre. E 11 anos atrás, ela, jovem, 32 para 33 anos, se descobriu com um câncer de mama já metastático. A mãe também se tratava de câncer de mama. Então, olha só, ela tinha 2 filhos pequenos, mas velho com 3 anos, o pequeno com 1 ano e pouquinho. E, enfim, para resumir a história, ela foi aconselhada, ela já tinha feito 4 sessões de quimioterapia, uma quimioterapia forte. Ela foi aconselhada pelos médicos a abortar a criança, porque ela se viu grávida durante o tratamento, 20 semanas, 5 meses de gestação. E ela foi aconselhada ao abortamento. E teria que ser feito o quanto antes. O médico pediu que ela pensasse durante 3 dias, porque não tinha tempo a perder, e resolvesse. E nesses 3 dias, ela foi do inferno ao céu. Porque ela dizia, como eu posso pedir a Deus vida para mim, se eu me propor a tirar uma vida que Ele me concedeu? E o filho estava perfeito. Então, ela tomou a decisão contrária ao que a ciência dizia para ela. Sim. Ela resolveu assumir os riscos. E aqui a gente não está orientando ninguém. Isso é uma questão de foro íntimo. A gente está contando a experiência dessa pessoa, para mostrar que Deus é maior do que a gente acha que sabe. Resumo da ópera, ela levou a gestação até o fim, mudou o tratamento para algo mais tranquilo, o filho nasceu perfeito, de 39 semanas, com 3,3 kg, e ela conseguiu terminar o tratamento e dar a volta no câncer. Hoje, ele é uma criança maravilhosa, de 10 anos, o terceiro dos filhos dela, e ela é uma pessoa saudável. Então, para que a gente consiga sempre ter em mente isso, sabe? Deus é maior. Deus é maior. Onde o homem encontra um limite, Deus encontra portas e abre portas. A fé é aquela ponte para onde a ciência nos indica que é impossível, né? Exatamente. Naquele espaço onde a ciência diz que é impossível, a fé é a ponte que nos permite passar e transpor aquele vale tenebroso. Mas, Sandra, se me permite ainda nessa questão do desencontro entre ciência e religião, vamos falar ciência e fé, né? São palavras, né? Eu já falei em outro programa aqui, mas vou repetir, que eu vejo isso em sala de audiências, muitas vezes, o quão difícil é de conciliar, no sentido de pacificar, no sentido de dar solução amigável a uma causa, quando as partes ainda feridas possuem um grau de instrução mais relevante. É engraçado isso, porque a gente sempre imaginaria que seria o contrário. A pessoa, quanto mais esclarecida cientificamente, mais fácil seria de encontrar uma saída pacificadora. Mas aí o ego toma conta, exatamente. Né? Essa pessoa, de regra, tem resposta para tudo, tem a língua afiada, e aí vai. Então, eu pensei muito a respeito disso. Muito. Por quê? Que com as pessoas mais simples é mais fácil estabelecer o entendimento. Bem-aventurados os simples, né? Sim. Os pobres de espírito. Poderiam dizer assim, mas é porque a pessoa não tem argumentos. Não, aquela coisa de entendimento realmente... Cai no coração e fica, moral, né? Da alma, sabe? Aquela coisa assim de, olha, não importa quem tenha razão nesse momento, né? Importa que a gente encontre uma solução para que as coisas melhorem, para que tudo fique bem.
E eu cheguei à seguinte conclusão, que o conhecimento não convertido em sabedoria vira prepotência. Perfeito. O conhecimento não convertido em sabedoria vira prepotência. Sabedoria dentro do possível. O que seria sabedoria? Utilizar os conhecimentos para o bem. Para o bem. E utilizar para o bem, no caso, seria para a realização da paz, né? Então, como isso é muito notório, sabe? Como o ego vai se impregnando na mente das pessoas que passam a evoluir intelectualmente, dentro disso uma parte da ciência, mas sem a noção de se situar em relação a todo esse universo. O universo, aliás, que tem 2 trilhões de galáxias, e só na nossa galáxia, na Via Láctea, há 120 bilhões de planetas, sendo 6 bilhões parecidos com o da Terra, segundo os estudos da astronomia. Então, olha, o que nós sabemos a respeito desse universo? Como nós podemos achar que já dominamos um conhecimento a ponto de desprezar qualquer outra hipótese? Né? E sabe que há uma quantificação disso, Hermínio? Assim, ó, há algumas divergências em relação aos percentuais, mas por exemplo, mas varia entre, por exemplo, de 4 a 5%, e isso é o que a ciência nos afirma. Tudo que se conhece no universo conhecido, representa 4 a 5% de tudo que existe. Sim. Imagina quanto, então? 21% é uma tal de matéria escura, que ninguém sabe o que é, mas sabe que está lá porque a luz tem efeito gravitacional quando atravessa essa parte. E os outros 75% é uma tal de energia escura que nós não temos a menor ideia do que é, mas que está empurrando o universo. Porque assim, pela lei da gravitação universal, o que faria sentido é o universo começar a se contrair. No entanto, ele continua em expansão. Ou seja, tem algo que está empurrando. O que está empurrando? Então, só para a gente ter noção do tamanho da nossa ignorância. E quando a gente começa a crescer achando que sabe muito, é a tal da prepotência. E aí eu vou chamar Einstein e Chaplin de novo para conversar conosco. Olha o que Chaplin diz. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos. Nossa inteligência, empedernidos e cruéis. E Einstein diz, a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente está conversando. E eu quero aqui dar um oi de novo para os nossos amigos e fazer uma correção, né? O meu mano estava assistindo lá pelo site, agora ele veio pelo Face. Então, quero mandar um abraço para o Sérgio, lá de Caxias do Sul, meu mano. E também para o meu esposo, César, que está assistindo. Abraços César, familiares abraço. Agora. Rafael Lisboa, a Marisa Pompermayer, a Iraci Lang, Sandra Moraes. Um abraço a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Você ainda tem tempo para mandar sua colaboração pela live do Facebook, WhatsApp 2049-1212 ou fixo 2049-1200. E nós queremos agora apenas fazer um breve comentário antes de passar para o próximo ponto, fechando tudo isso que o Hermínio nos trouxe, né? Porque ficou muito claro pelas suas contribuições que ciência e religião, disputando, não vão chegar em lugar nenhum. E é aí que vem Kardec com esse item maravilhoso, que é o título do nosso programa Aliança da Ciência e da Religião, propondo essa fé raciocinada que debate com a ciência, que caminha com ela. E é digno de nota a sequência desse capítulo, porque ele fala das 3 revelações: Moisés, Jesus, a doutrina espírita, e depois vem a aliança da ciência e da religião, mostrando que é um sequenciamento, um encadeamento lógico e pela união desses esforços que nós vamos chegar ao último título do capítulo, a nova era, que é onde todos nós queremos chegar. Então, palavras de Kardec neste item que é objeto do nosso estudo hoje. Diz ele: a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. São 2 alavancas, elas trabalham juntas.
Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus. Deus criou a matéria, Deus criou o espírito, Deus criou as leis que regem um e que regem outro princípio. Não podem contradizer-se. Se elas se derem as mãos, elas vão chegar no mesmo ponto. E é o que se fala, que um pouco de ciência afasta de Deus, que é aquilo que você comentou. A gente começa a se achar. Pasteur. A gente começa a se achar do que já sabe. Mas muito o aproxima. Porque a gente vai se dando conta dessa nossa ignorância, do tanto que tem para descobrir, e a gente se rende a essa perfeição divina. É? Bem, Sandra, diga. eu só gostaria de dizer exatamente, reforçando essa historinha de Pasteur, né? Que ele diz que pouca ciência nos afasta e muito nos aproxima de Deus. A humanidade deve muito à ciência, pelos avanços em todas as áreas que a ciência nos propiciou, de cientistas que aplicaram a sua vida em benefício da humanidade, e cujos benefícios nós continuamos e também foram o degrau para novas descobertas, novos conhecimentos. Então, a ciência tem que ir em frente, tem que realmente continuar com sua missão. Mas, como dito, se der a mão, se a ciência der a mão a Deus, entendendo que algo muito maior do que o nosso alcance neste momento possa acessar, andará mais rapidamente, né? E eu sou muito adepto à ciência. Por exemplo, agora, na fase da pandemia, vamos falar um pouquinho disso, né? Nós temos cientistas dia e noite trabalhando há mais de ano em sacrifício às suas vidas para criar vacina. E tem gente fazendo campanha contra a vacina. Ah, mas eu acho. Não, a ciência está dizendo. E nós temos que seguir a ciência, porque em época de pandemia e de guerra, se cada um fizer o que acha, será o caos, como está sendo. Ah, mas máscara eu acho que não... Não tem que achar. As autoridades sanitárias disseram que é para usar, tem que usar. Tem que usar. Porque essa rebeldia que nós temos normalmente, de achar que nós sabemos, mas tem alguém que está lá estudando. E mais, temos que seguir um padrão. Autoridades sanitárias, não aglomere. Ah, mas isso não... É por isso que a humanidade ainda tem tanta dificuldade para caminhar. E veja só, Hermínio, porque não consegue se organizar de forma a propiciar uma estratégia de ação. Uma estratégia de ação. Quando eu vejo, por exemplo, assim, depois de um ano de pandemia, dos resultados catastróficos dos alertas, pessoas aglomerando, pessoas que tiram a máscara para vir conversar contigo, pessoas andando na rua sem máscara, pessoas dizendo que a vacina não é boa. Eu penso assim, meu Deus, essas pessoas estão querendo se sobrepor ao trabalho de todos os maiores cientistas do ramo do mundo que estão empenhados nisso agora? Então, assim, o que eu acho? Eu posso achar um monte de coisas, mas a ciência está me dizendo que deve ser assim. E as autoridades sanitárias estão dizendo que tem que ser assim. Então, nós, como bons cidadãos e bons espíritas, acima de tudo, se é que podemos nos considerar assim, temos que seguir essas orientações. E o que eu vejo também, Hermínio, complementando isso que você está dizendo, é o seguinte. Tu falaste em união de esforços e cientistas que estão debruçados na busca pelo desenvolvimento de vacinas há muito tempo. Assim como existem cientistas que desde o início da pandemia estão debruçados na busca de fármacos e tratamentos para tratar o doente ou enfermo. Porque assim,
nós não podemos pensar o seguinte, o que está acontecendo hoje? Nós estamos nos agarrando em uma das estratégias, vacinas ou medicamentos, e estamos virando torcida. Parece que uma exclui a outra. Gente, pelo amor de Deus, todo o trabalho daquele médico que está dedicando a sua vida, a sua saúde, porque muitos adoecem nisso, buscando soluções, porque nós temos que pensar profilaticamente para que a gente acabe com isso no longo prazo, e aí as vacinas são importantes, mas também temos que pensar no tratamento daqueles que estão doentes hoje, porque as pessoas estão chegando nos hospitais. E aí virou guerrinha de torcida, um combatendo o outro. Gente, o momento pede a nossa união, que nós aceitemos toda e qualquer contribuição, toda e qualquer estratégia, porque todas são bem-vindas. E outra vez eu fico com a ciência. Nós precisamos prevenir e nós precisamos tratar. Certo. Outra vez eu fico com a ciência. E aí eu digo assim, o médico que está lá na ponta é que tem que ministrar o tratamento. Ele é a autonomia do profissional. Né? Ele é que tem que saber o que vai tratar. Pode ser que ele erre, pode, como qualquer outro profissional, né? Mas aí vem a questão que estás falando, Sandra. Muitas vezes as vaidades começam a minar algo que... Mas eu estou falando aqui do cidadão comum, não dos profissionais da área da medicina. Mas o cidadão comum está apaixonado também. Cidadão comum, não, mas aí... Porque assim, vamos aprofundar isso. Porque eu acho a gente que é precisa dar uma aceleradinha aí, Lini. Mas nesse momento, assim... Tem que chamar a vinheta. O que é a ignorância no sentido do desconhecimento? Como ela se dá, né? Primeiro, eu não conheço nada sobre um assunto. Então eu ignoro esse assunto. Segundo, eu acho que sei mais do que realmente sei. Este segundo é o perigo. Esse é o nosso pecado mortal. Esse é o barril de pólvora. Por quê? Porque por eu saber um pouco e achar que sei mais do que realmente sei, eu começo a opinar, começo a querer determinar, começo a influenciar. E aí vem o que nós estamos hoje assistindo, né? A gente não quer conhecer a verdade, a gente quer impor a nossa, né? Esse é o problema. Então a pandemia está aí, dizem que veio como remédio moral e o remédio vai existir enquanto existir a doença. Exatamente. Meus amigos, o assunto é palpitante, né, Hermínio? Mas a gente precisa chamar os nossos patrocinadores, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta, meus amigos, agradecendo a participação de todos os que estiveram aqui conosco. E para que a gente possa, então, finalizar o nosso programa com essa mensagem consoladora, conciliadora, que a doutrina espírita nos exorta, nós vamos ler alguns trechinhos deste item que é o objeto do nosso estudo hoje, para que seja o selo de fechamento da nossa conversa e que a gente possa meditar a respeito disso, arrefecer a nossa vaidade, o nosso ego e nos rendermos à grandeza de Deus. Kardec nos diz: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento.
A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, é a conciliação. A religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, que a ciência descobre. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. E complementamos com o prefácio de Emmanuel da obra Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz por Chico Xavier, obra de 1954, quando ele afirma: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, porque muitos são inclusive ateus, sacerdotes do Espírito, porque é aquela questão, quanto mais nos aprofundamos, mais perto de Deus nós chegamos. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E o futuro, meus amigos, pertence ao Espírito. É da convergência das suas conclusões, ciência e fé, que advirá o progresso da humanidade. É da lei, é a lei do progresso. E é só assim que nós alcançaremos a nova era, onde a única moral que será aceita é a moral do Cristo. Meus amigos, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Agradecemos ao nosso companheiro de equipe hoje, o Hermínio, ao Amauri, a quem em seu nome nós agradecemos a Rádio Chapecó. Desejamos um excelente final de semana e até sábado que vem com mais um programa Hora Espírita. Forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de